Olá, boa tarde. Estamos aqui com a Isabel Vieira, para falar um bocadinho sobre participação. Na Associação Clipe achámos que era uma boa ideia celebrarmos este dia, que é no dia 27 de janeiro, e por isso esta semana vamos divulgar vídeos com várias pessoas que de alguma forma utilizam a participação no seu dia a dia ou trabalho e que valorizam a participação de formas diferentes. Por isso, convidávamos a Isabel. Obrigada, Isabel, por teres aceito este desafio. Obrigada pelo convite. Não sei se queres apresentar um bocadinho, dizer às pessoas um pouco sobre ti. Ok, eu chamo-me Isabel Vieira, sou assistente social, dou aulas na Universidade Católica, nasci em Angola, no Lubango, vim para cá com 18 anos e sou colaboradora do CLIP como voluntária desde que o CLIP existe. Também há uma colaboração formal entre a Universidade e o CLIP em determinados projetos. Isso mesmo. Uma grande mais-valia que nós temos aqui na associação, sem dúvida. Começando aqui a nossa conversa sobre participação. O que é a participação para si? A participação pode ter muitos conceitos e muitos significados, mas colocando a origem da palavra, significa fazer parte e tomar parte. Na etimologia latina, par-se e capere, por isso, tomar parte e fazer parte. Mas a participação implica, sobretudo, nós definirmos participação de quem, como, onde e para quê. Porque a participação nunca é neutra. Tomar parte de um grupo, fazer parte de um coletivo, mas a participação implica uma informação informada, um espaço de discussão e de troca de ideias, uma multiplicidade de pontos de vista e a construção de sentidos e de significados com os outros. Por isso, na participação não há nada dado à partida, não há trunfos na manga, não há varinhas mágicas, há disponibilidade para nós percebermos os outros no seu lugar e percebermos que a igualdade de direitos significa respeitar a diversidade das identidades. E por isso, na participação há um espaço de aprendizagem, um processo de crescimento, mas ela sempre implica um coletivo. Para se participar, está implícito que há disponibilidade para estar com outros, construir com outros e aprender com outros. E implica, sobretudo, a partilha da decisão e a partilha do poder. Todas as relações sociais são relações de poder, e por isso, quando nós falamos de participação, teremos que definir o que é para nós que estamos aqui participar e como é que cada um e cada uma de nós está disponível para abdicar do seu lugar social para construir um novo lugar com os outros. E aqui constrói-se conhecimento, constrói-se identidade, constrói-se solidariedade, e é estar disponível para crescer e aprender com os outros, porque sabemos que este lugar é benéfico para cada pessoa, para a sociedade e para a democracia. Bem, eh, deu-me a entender que, de certa forma, para participarmos em processos participativos, implica que tanto nós como os outros elementos tenham alguma abertura, não é? É preciso esta abertura. E às vezes pode ser um desafio encontrarmos esta certa abertura para participar nos processos participativos. E eu queria perguntar como é que conseguimos ultrapassar isto, se há alguma estratégia que possamos usar. Há muitas estratégias, daí a palavra de processos participativos, que é de facto os animadores e os facilitadores, os ou as, estamos sempre aqui a usar a dualidade ou a triplicidade dos muitos géneros que agora se conversam, mas há sempre, há muitas técnicas, há metodologias participativas, mas a grande discussão vem de facto a partir do conceito. Nós hoje falamos da participação como construção
de significados, sentidos, a partir da ação, e uma ação que se pretende que seja transformadora, e transformadora das relações sociais. Esta urgência de definir a participação pode ser manipulada. Eu posso ter muita gente a participar atrás de uma ideia que eu concebi, que eu motivei, que eu passei para os outros, e a determinada altura as pessoas param e perguntam porquê é que eu estou aqui. E não é para elas claro por que razão aderiram a uma causa, a um movimento, a uma ideia, a uma ação. E então, sim, há metodologias participativas, mas temos que começar, como diz Paulo Freire, com as pessoas lá onde elas estão. E começar é construir as palavras, com as próprias palavras que as pessoas usam, porque as palavras são forças, as palavras também constroem sentidos e significados, também incluem e também excluem. E quando nós construímos, de facto, uma relação de empatia, de escuta ativa, de compreensão, de percebermos que há múltiplos pontos de vista e que nós vamos construir um novo lugar a partir desta caminhada comum. Então, quando as pessoas sentem que é bom para elas e que o seu lugar também é útil aos outros, as pessoas estão ganhas e participam. E muitas vezes nós construímos coisas que não eram expectáveis à partida, precisamente porque cada pessoa tem um potencial em si. Quando nós somos aprendentes, porque somos mestres da nossa experiência, cada um e cada uma de nós, mas somos aprendentes da experiência dos outros. E é nesta aprendizagem de estarmos disponíveis para o outro que a participação é quase mágica, porque as pessoas descobrem capacidades que não sabiam que tinham, competências que não sabiam que tinham, e até o contar uma história se torna uma grande lição de vida, nesta partilha que a participação possibilita. Perfeito. E de que forma é que utiliza a participação, não só no trabalho, como também até no dia a dia? Então, eu sou assistente social e sou professora na Universidade Católica. E a participação está presente como uma metodologia de ensino e aprendizagem emancipatória. Uma aprendizagem que se pretende que também seja solidária com as causas que o conhecimento deseja servir. Os conhecimentos nunca são neutros. Os conhecimentos são poder e tomam partido e constroem lugares e desfazem lugares. Então, a participação no contexto do ensino acontece quando os alunos têm espaço de palavra na sala de aula, quando o professor é um facilitador das aprendizagens, quando, no meu contexto, estando a trabalhar num contexto universitário, percebemos que todas as pessoas adultas têm ideias, emoções, histórias e conhecimentos, e que a aprendizagem também se faz interpares. Então, a participação acontece em aulas que não podem ser só expositivas. Há conceitos e informações que são estruturantes, mas depois tem que haver espaços de diálogo em pares, em trios, em grupos, em plenário com os outros. A responsabilidade não é só individual perante o professor, a responsabilidade é coletiva, porque a participação democrática obriga a esta forma de estar com os outros, mas também para os outros. E então a aprendizagem acontece no espaço da sala de aula. Acontece no espaço de estudo, quando nós conseguimos trocar os materiais que produzimos, trocar os conhecimentos que encontramos. Peço muito aos alunos, criem um meio de turma, criem uma página ou uma nuvem em que todos possam aprender com todos, em que os materiais da aula para lá da plataforma podem também ser partilhados como materiais de estudo, de cada um poder partilhar com os outros o que descobriu, o que estudou e o que encontrou. Mas a participação também acontece através da ida para o terreno. Nós estamos há 3 anos a utilizar na Universidade Católica uma metodologia que se chama aprendizagem em serviço.
e Uhum. tem a ver com os alunos construírem conhecimentos a partir de problemas reais e em contacto com comunidades ou com grupos ou com organizações onde esses problemas ou essas situações acontecem. E esta aprendizagem parte de princípios como a igualdade, a solidariedade, a liberdade, o estar ao serviço do outro. E para os alunos, das avaliações que vamos fazendo com eles, faz muito mais sentido aprender assim, em contexto real, em que percebem qual é o desafio, em que percebem que os métodos, as técnicas, as teorias dão legibilidade à realidade que está a ser observada, mas também os ajuda a superarem-se a si próprios, a encontrarem o que ainda não é visível, o que ainda não está construído, e perceberem que o seu conhecimento pode ser útil para as outras pessoas, mas sobretudo uma atitude de humildade. Eu vou aprender com quem tem uma experiência para eu compreender esta situação, este problema e este lugar. Então, só o facto de eu ir aprender e não ir ensinar nada a alguém, muda a postura. Isto é participar, é estar com os outros para aprender com os outros. E então acontece muito também na avaliação. A avaliação não pode ser só sumativa. A avaliação é formativa, no treino de competências, no treino de atitudes éticas, no treino da leitura e do olhar, como ver as realidades, como nos descentrarmos do nosso lugar e, sobretudo, perceber a diversidade e a diversidade das múltiplas identidades para não pormos rótulos nem estigmas às pessoas. Muito bom mesmo. E assim, já quase acabar os nossos 15 minutos, queria só perguntar, nós já fomos falando, e é claro e evidente que ao longo daquilo que fomos conversando, que há muitas vantagens nestes processos participativos, mas eu queria perguntar assim, de modo geral, qual é a grande mais-valia de utilizarmos processos participativos? Quando nós falamos de mais-valia, falamos de um valor construído para as pessoas. E tem que ser claro que o valor é para as pessoas. Não é para os artigos científicos, não é para as técnicas, não é para as políticas, não é para as fotografias. O valor construído tem que ser para as pessoas e para as pessoas que participam, que são tanto os decisores como os profissionais, como as pessoas que sentem os problemas e principalmente com as pessoas que são excluídas pela própria sociedade. Então, a mais-valia da participação, primeiro, é criar a consciência de que a sociedade é desigual, exclui, segrega, discrimina, e é nesta consciência que nós temos que perceber que as estruturas são desiguais à partida. Então, como é que nós somos capazes de incluir aquelas pessoas que estão excluídas, segregadas ou destituídas de direitos e de poder e de serem tão protagonistas como nós, tão autoras como atoras, partilhando do desenho, da construção, da decisão. Então, a participação só pode ser validada se emancipou e deu poder às pessoas que participam. É aqui que a participação é validada. Não é porque estavam 10 pessoas numa reunião. Se as 10 pessoas na reunião não falaram todas, se não decidiram em conjunto e se não disseram valeu a pena porque eu encontrei um sentido para aquilo que eu estou aqui a fazer com os outros. A mais-valia é o benefício para as pessoas. E o benefício para as pessoas é em termos da sua emancipação e do seu poder de terem direito à palavra, à ação e à escolha na tomada de decisão. É muito interessante esta perspectiva, porque muitas vezes falamos em processos e naquilo que na teoria é o certo e é verdade, mas esquecemos das pessoas que são mais importantes, são aquilo que nós trabalhamos, com quem trabalhamos e para quem trabalhamos. E muito obrigada, Isabel, por nos teres trazido aqui esta perspectiva académica, mas tão enriquecedora,
Fiquei quase com vontade de me inscrever outra vez na faculdade e ser tua aluna, assim como acredito que muita gente que vai ouvir esta conversa também. Obrigada mais uma vez por teres aceito este Obrigada desafio. ao CLIP pela iniciativa, ao CLIP, que também é uma escola para mim de democracia e de participação, e muito obrigada pela oportunidade. Obrigada.